Olá pessoal, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso kit de versão. Hoje nós vamos montar a arte da caixa de massinha e da caixa de giz de cera aqui no Canva. E para quem não viu os vídeos anteriores, eu estou fazendo uma sequência de um kit de versão, onde vai uma caixa maletinha, um livro de colorir, caixa de giz de cera, caixa de massinha e 2 cortadores. Eu também já fiz o vídeo montando a arte da maletinha lá no estúdio, eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir. Também já fiz o vídeo montando todo o kit de versão, também vou deixar os cards aqui para vocês poderem assistir, caso vocês não tenham assistido ainda. E hoje nós vamos montar a arte da massinha e do giz de cera. E para quem não me conhece, eu sou Grace Medeiros e esse é o Personalizado para Todos. E agora vamos para a montagem dessas artes. Então, eu já estou aqui no Canva com os moldes abertos. Esses moldes, para quem não sabe, faz parte do meu pacote de moldes. E lá nós vamos ter 4 tipos de moldes diferentes. Eu vou explicar o porquê. Nós vamos ter o molde da caixa da massinha de 6 cores de 90 gramas. Vamos ter o molde da caixa da massinha de 6 cores também de 65 gramas, que é esse aqui. Também vamos ter o molde da caixa de giz de cera de 6 cores de 24 gramas e o molde da caixa de giz de cera de 5 cores de 11 gramas. Eu fiz dessa forma para poder atender todo mundo, porque, por exemplo, na minha cidade é um pouco mais complicado achar massinha de 65 gramas, é mais fácil achar de 90. Então, dessa forma, atende a todo mundo. Você pode fazer tanto com a massinha maior, quanto com a menor, quanto o giz de cera maior, quanto o giz de cera menor. Tá? Então, lá no pacote molde vão ter todos esses moldes. Então, é o molde 75, 76, 77 e 78, tá? Então, a gente vai montar a arte aqui da massinha e essa arte é basicamente igual para a montagem da arte do giz de cera. Eu só vou dar algumas especificações, algumas explicações com relação ao molde para ficar mais fácil para vocês, principalmente para quem é tesourete. Então, quem é tesourete não pula nada desse vídeo para você não perder essas informações que eu vou passar aqui. O molde vem aqui assim, dessa forma, bloqueado. E a primeira coisa que a gente faz no meu pacote de moldes, qualquer molde meu no Canva, é desbloquear. Então, desbloqueou, a gente vai vir aqui em posição, camadas, e vai pegar essa parte do molde que tem as linhas de corte e vinco e vai arrastar lá para baixo. Mas antes de eu arrastar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para quem não conhece, chegou aqui, esse é o primeiro vídeo que está assistindo do canal. Nos meus moldes, você consegue mudar a cor da linha de corte e vinco com um só clique. Aqui a linha de corte está sendo identificada como vermelho. Então, você vem aqui no vermelho e você pode mudar para a cor que você quiser. Ó. Mudei para lilás, ficou lilás. Mudei para amarelo, ficou amarelo. Mudei para azul, ficou azul. A linha de vinco está sendo demonstrada aqui como uma linha preta. Então, eu venho aqui no preto e também consigo mudar para a cor que eu quiser. Tá vendo? É só ir clicando aqui. E o branco é a parte externa do molde. Se eu clicar aqui no branco e trocar aqui, ó, ele vai mudar a cor da minha parte externa. Então, depois de mostrar isso para vocês, vamos voltar lá ao que eu estava falando anteriormente. A gente vai vir aqui em posição, vai primeiro arrastar esse molde aqui, ó, lá para baixo. E aí aqui vão ficar em cima do molde todas as nossas molduras, que é onde a gente encaixa as imagens. Então, a gente vai montar a arte em cima dessas molduras. Eu vou trazer alguns elementos aqui que eu estou usando no tema do kit de versão, que é o tema fundo do mar com pequena sereia. Aqui em Upload, eu já tenho as imagens que eu vou utilizar. Então, eu vou pegar esse fundo aqui e vou jogar para cá, e quando eu seguro ele e arrasto e coloco em cima de alguma dessas molduras, ele já entra automaticamente para a moldura, certo? Então, aqui eu vou soltar aqui meu fundo e vou botar ele nas outras partes também. Pronto, já botei em todas as partes que eu quero utilizar esse fundo. E se você quiser modificar, por exemplo, o tamanho desse fundo, como eu quero modificar agora, você pode dar 2 cliques em cima da moldura e arrastar para o lado, para o outro, aumentar e diminuir. Você só vai conseguir diminuir até o tamanho da moldura, ele não deixa diminuir mais. Então, eu vou aumentar, porque eu vou precisar usar essa partezinha da areia aqui, acima desse corte. Então, eu aumentei essa minha parte aqui, e agora eu vou começar a editar aqui, trazer meus elementos para cá. Mas aí tem algumas observações. Por exemplo, eu quero essa sereia aqui. Se eu arrastar ela para cá, o que aconteceu? Tirou o meu fundo que estava aqui e jogou a sereia no lugar. E não é isso que eu quero. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E aqui, o que eu vou fazer para isso não acontecer? Eu vou clicar na moldura e vou vir aqui, ó, bloquear. Aí ficou esse bloqueado aqui com essa canetinha, você clica em cima de novo. Aí tem que virar esse cadeadinho aqui, senão não vai funcionar. Agora sim, eu posso pegar minha sereia, arrastar para cá, ela já não vai mais entrar dentro da minha moldura e tirar o meu fundo do lugar. Então, aqui embaixo, essas partes aqui, eu quero que elas fiquem na mesma cor da areia. Por quê? Porque para parecer que é uma continuação do fundo aqui.
Então eu vou vir aqui, ó, nessa parte de cor, selecionei tudo. Para selecionar tudo, quem não sabe, você clica em um, aperta o Shift e vai clicando nas outras partes que você quer selecionar. Então eu vou vir aqui em cor e aqui, ó, ele te dá as cores das imagens que estão presentes aqui. Eu quero essa cor aqui. Se eu não estivesse achando a cor que eu quero aqui, eu poderia vir aqui também, vir no conta-gotas e selecionar a cor que eu quero, tá? Para quem não sabe, é dessa forma que se faz. Aqui em cima, que cor que eu vou querer usar? Eu vou selecionar tudo, vou vir em cor e vou vir aqui no meu conta-gotas e vou pegar esse tom de azul aqui mais clarinho, também para parecer que é uma continuidade. Essa aba aqui do lado, eu posso até botar o mesmo fundo que eu usei aqui, ou eu posso também botar uma cor. Eu posso botar, por exemplo, essa cor de areia aqui, ou o azulzinho. E aí, como é que a gente faz agora? A gente vai montar as outras partes aqui. Então, eu vou voltar aqui no meu upload e vou botar as outras imagens que eu quero utilizar aqui. Por exemplo, eu quero essa imagem aqui. Eu vou inverter ela horizontalmente, que eu quero ela para o outro lado, e vou botar ela aqui. Só que eu não quero ela na frente da minha sereia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em posição, na aba de camadas, e vou jogar para trás da minha sereia. E assim eu vou fazendo com os outros elementos. É uma coisa bem prática. Agora aqui eu quero botar o nome e a idade da aniversariante. Eu vou vir aqui em texto, vou mandar inserir um texto e vou botar o nome aqui. E agora eu vou escolher uma fonte para esse nome. Eu vou vir aqui em fonte. E a fonte que eu usei para fazer esse nome foi a fonte Amotim, que é essa fonte aqui. Só que no seu Canva, provavelmente não vai ter essa fonte Amotim. Ah, mas como é que você tem no seu? O Canva, você tem a opção de instalar fonte. Você só consegue instalar fonte se você tiver o Canva Pro. No Canva gratuito não tem essa opção. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tinha essa opção. Então, como é que faz para você instalar uma fonte? Eu já ensinei isso em vídeos anteriores e vou ensinar aqui rapidamente, tá? Então, você está aqui em fonte. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Você clica aqui, como se você fosse botar uma fonte. E aí vai aparecer as opções de fonte. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Faça o upload de uma fonte. Você vai clicar aqui e vai aparecer para você procurar onde está a fonte. Eu já estou aqui na minha pasta de fontes, tá? Eu tenho uma pasta no computador onde eu salvo todas as fontes que eu utilizo. E você vai clicar na fonte que você quer e vai botar para abrir. E ela vai vir automaticamente para cá. Então, é assim que você instala uma fonte, tá ok? Aqui no Canva. Mas precisa ter o Canva Pro. Não vou instalar outra fonte porque eu vou usar essa daqui mesmo. Então, eu vou botar ela aqui, vou diminuir um pouquinho. Vou mudar essa cor dessa fonte para uma cor próxima do cabelo dela. Então, eu vou usar esse tom que está aqui. Agora eu vou botar a idade. Eu posso vir aqui só duplicar, dar 2 cliques e escrever a idade. Só que eu não quero a idade com essa fonte. A fonte que eu quero para usar a idade é outra. Então eu vou vir aqui em cima e vou trocar a fonte. E a fonte que eu vou usar também é uma fonte que eu botei aqui no Canva, que é essa daqui, ó. A Stenia, acho que é a Stenia que se pronuncia, eu não sei. Mas é essa fonte que tá aqui em cima, tá? E eu não quero a idade com essa cor. Então eu também vou vir aqui e vou mudar para um tom. Eu quero mais puxado para esse tom de amarelo aqui, mas eu quero mais forte. Então eu vou vir aqui, já tá no tom de amarelo que eu quero. E eu vou aumentando aqui para ficar mais forte. Para mim aqui ficou bom. Agora a gente vai montar a parte do fundo. A parte do fundo, o que acontece? Eu vou dar 2 cliques aqui, que eu quero centralizar mais essa areia aqui. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Eu vou bloquear essa camada. Bloqueei uma vez, bloqueei de novo, virou o cadeadinho, tá do jeito que eu quero. Vou vir no upload e vou colocar as minhas imagens aqui. Terminei de montar minha arte aqui e agora eu vou botar uma frase aqui atrás. Uma forma de agradecimento quando você dá uma lembrancinha no aniversário de alguém. Então eu vou vir de novo aqui em texto, vou inserir um texto e vou botar aqui. Vou mudar essa fonte para essa fonte aqui, Alec Regular. E aí eu vou aumentar aqui e aí eu quero diminuir o espaço entre uma linha e outra. Para fazer isso, você vai vir aqui em espaçamento. E aqui, ó, espaçamento entre linhas. E você diminui esse espaçamento. Agora, eu vou botar essa fonte na mesma cor dessa fonte aqui. Então, eu vou vir aqui e vou botar que é essa fonte que já está aqui. E também quero botar um contorno branco. Então, vou vir aqui em efeitos, contorno, vou mudar aqui a cor para branco e aqui eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse contorno. Prontinho, já botei o contorno e já tá prontinho a minha arte. Agora que eu acabei de criar praticamente a arte aqui, foi uma arte bem básica, mas ficou bem bonitinho, né? Mas deu para entender como é que funciona. Eu vou passar algumas orientações para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui a minha personagem, ela tá passando do meu molde. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, vou vir nessa alça aqui, que é uma alça mais retangular, e vou arrastar para cima para cortar. Aqui também tava passando só um pouquinho, também tirei. E por que eu faço isso? Você pode também imprimir essa arte sem precisar do molde. E aí vai ficar certinho na hora de você cortar, tá bom?
Eu vou explicar isso mais no final. Agora, outra explicação que eu preciso passar. Lembra que eu falei que eu ia dar algumas explicações para quem é tesourete? Quem é tesourete sabe, para cortar isso aqui às vezes é um pouquinho chato, principalmente quando o canto é arredondado. Então, uma dica que eu vou dar é que se você for cortar isso aqui, você pode passar aqui e cortar reto. Você passa o estilete até a altura da lateral. Aqui você vai passar o estilete aqui até a altura da lateral e deixar reto para não precisar ficar fazendo essa parte arredondada. A outra dica é você vir aqui, ver qual é o tamanho dessa moldura aqui. Como é que você faz para ver o tamanho dessa moldura? Você vai vir aqui em posição, aqui na guia organizar, e aqui ele te diz, ó, tá selecionado essa moldura, ele vai te dizer o tamanho dessa moldura, que é 8,5 por 9. Se eu tivesse selecionado essa, ele ia dizer que era 8,5 por 1,8. Mas eu quero a medida dessa aqui. E aí, você quer fazer essa caixinha sem esse corte aqui. Vai vir aqui em elementos, vai vir aqui, ó, molduras, e vai escolher aqui, ó, formas básicas, esse quadrado aqui. A gente vai voltar aqui, vai vir em posição, organizar. A medida é 8,5 por 9. Então, vou vir aqui nessa daqui e vou digitar 8,5 por 9 centímetros. E agora eu vou vir nessa daqui, vou desbloquear ela. Se eu clicar em delete, ele vai apagar o fundo. Se eu clicar em delete de novo, ele vai apagar a moldura. Essa moldura aqui, você vai vir em posição, nessa guia camadas, e vai arrastar ela para trás de tudo que faz parte da frente da sua arte. No caso, desses objetos que estão aqui, desses personagens que estão aqui. E antes de você arrastar para cá, você já vai vir aqui o upload e vai pegar o fundo novamente que você tirou. E vai arrastar para dentro dessa moldura. E aí sim, você vai poder vir com ela para cá, posicionar certinho ela aqui. Qualquer coisa você dá um zoom, é só apertar o Ctrl e rolar o scroll do mouse para cima. Ó, tá separado, ó. Você vem aqui, ó, acerta. Se tivesse assim, você acertar para cá. Aí você tira um pouco do zoom, você também pode mexer no zoom aqui embaixo, tá? E aí tá aqui a nossa caixinha sem aquela marcação de corte aqui no meio. Ah, Grace, mas quando eu mover a minha moldura lá para cima, que é essa moldura aqui, que tem as marcações de corte e vinco, o que vai acontecer? Vai aparecer a parte de corte aqui no meio. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo. Você vai selecionar essa camada que a gente acabou de criar aqui, essa moldura. Tudo que tá aqui na frente. Então, eu sei que tudo que tá aqui na frente é até aqui. Vou pegar isso aqui tudo e vou arrastar para frente da minha moldura de corte e vinco. Ah, mas depois para eu poder marcar o corte e vinco, ele vai aparecer, tá? Ainda aparece aqui um pedacinho da linha na hora de cortar. Ah, Grace, eu imprimi e não apareceu a linha. Aqui em cima, gente, você pode se basear, ó. Aqui essa linha com certeza vai aparecer. Acabou essa linha, você vai saber que daqui até aqui, que é a outra linha que tá aparecendo, é um vinco. E a mesma coisa para lateral aqui, ó. É um vinco aqui, e aqui, e aqui. As outras linhas vão aparecer, então não se preocupa com isso. Você não quer cortar com aquela marcação aqui de aparecer aqui, porque é muito difícil às vezes de cortar com a tesoura, você faz dessa forma que eu tô te ensinando aqui. Mas eu vou deixar como estava antes, tá? Porque eu não quero modificar aqui a arte. Voltei aqui para minha arte como estava antes, e agora eu vou explicar como é que faz para poder imprimir e cortar. A primeira coisa que você tem que fazer é trazer o molde lá para cima de novo, como eu fiz anteriormente, para mostrar ali como você faz para esconder aquela parte ali do corte. Então, trouxe o molde aqui para cima, o que você vai fazer? Ah, eu vou imprimir com essas linhas pretas e vermelhas? Eu não recomendo. Foi por isso que eu criei esse molde, para você conseguir mudar a cor dessas linhas. Por quê? Porque se você corta na máquina de corte, você não vai usar essas linhas, você vai usar o molde da máquina de corte. No meu pacote molde eu explico como é que faz para você tirar a arte daqui, levar lá para o Silhouette Studio, ou da Brother, ou para aquele cut, e cortar sem essas linhas, você não precisa usar essas linhas aqui. Então, esse é outro diferencial. Por exemplo, se eu vim aqui apagar esse molde, tá vendo? Eu consigo imprimir ele sem linha nenhuma. Eu já tenho outros vídeos ensinando como fazer para você imprimir sem essas linhas. Por exemplo, para eu poder diferenciar uma coisa da outra, aqui dá para diferenciar. Você sabe onde termina uma imagem e onde começa a outra. Então, você vai saber que aqui tem um vinco. Mas aqui em cima, por exemplo, ia ficar mais difícil. Se eu não quisesse as linhas de corte e vinco, eu ia vir aqui, pegar essas duas abinhas aqui, ia botar um tom de azul um pouquinho mais forte, só para eu poder diferenciar onde seria o corte. E faria a mesma coisa aqui em cima, para eu não ter que imprimir as linhas. Embaixo faria a mesma coisa. Essa e essa. Eu botaria um tom um pouquinho mais forte, para eu poder saber onde seria o vinco e o corte. Aqui eu já botei uma cor diferente para saber. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Eu ensino como cortar sem as linhas de corte e vinco. Então, você tem que só ter um diferencial entre uma imagem e outra, de uma parte para outra, para você saber onde vai o corte e o vinco. Por exemplo, aqui e aqui ia ser um pouco mais difícil. Porém, você pode se basear pela quina daqui de cima. Acabou aqui, ó, essa partezinha aqui, e acabou essa parte de baixo, você sabe que aqui tem um vinco. Ah, Grace, mas eu prefiro imprimir e cortar com as linhas.
Então, beleza, eu vou voltar aqui, ó, já voltei com as minhas linhas pra cá. E o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar as cores, porque você imprimir isso aqui do jeito que tá aqui, com esse preto e esse vermelho, vai ser algo que vai representar que você tá fazendo um trabalho meio amador, porque é muito feio essas linhas pretas marcando toda a sua caixa, porque a gente sabe que marca, né? Mesmo a gente passando o estilete aqui em cima, vai marcar. As linhas pretas, que são as minhas linhas de vinco, eu vou vir aqui e vou procurar um tom próximo da cor da minha arte. Ah, mas tem amarelo, tem azul. Eu dou preferência para o que tá predominando, que no caso aqui é o azul. Eu botei esse azul, mas olha, quase não dá para enxergar, então eu vou botar ele um pouquinho mais forte. Olha que diferença que deu daquela linha preta. Você passar o estilete aqui para fazer o vinco, quase não vai aparecer que tinha uma linhazinha aqui. Agora a linha vermelha. A linha vermelha eu posso botar na mesma cor. Olha aqui, eu posso botar também num tom de amarelo. Aí eu botaria um tom de amarelo um pouco mais escuro. Porque quando chegar nessa parte amarela aqui, que é da mesma cor, não vai dar para distinguir. Eu, sinceramente, posso ser bem sincera com vocês, eu nem botaria essa cor, eu botaria branco. Ah, mas por que você botou branco? Porque onde você vai cortar já é branco o fundo. Aqui também vai ficar branco, não vai fazer diferença. Então eu botaria branco. Ou então bota ali aquele tom mais escuro do amarelinho, não muito escuro. Aqui, como que ficou. Olha a diferença desse tipo de arte com a cor diferente das linhas para aquelas linhas bem berrantes, pretas, que ficam marcando toda a sua arte e fica feio. Não tá muito mais limpo, não tá muito mais bonitinho? Então é assim que dá para fazer com os meus moldes. Então se você chegou até aqui, tá vendo essas dicas super bacanas que eu tô dando para vocês? Já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque eu tô dando sempre muita dica legal que muita gente não dá. Então, agora eu vou explicar para vocês com relação aos outros moldes. Para fazer a arte é exatamente igual como que eu fiz a arte nesse daqui. Então, eu não vou montar as artes nos outros, mas tem um diferencial em alguns moldes e eu vou explicar agora. Esse é o da massinha de 90 gramas, ó, o nome tá aqui em cima. O molde é 75, caixa massinha, 6 cores, 90 gramas. Aqui é o molde 76 da massinha de 65 gramas. É exatamente igual esse daqui, só que esse aqui é menor um pouco. Esse só tem uma página e esse aqui também só tem uma página. Agora, esse daqui é a caixa do giz de cera. Também é daquele mesmo esquema que a gente fez no outro. A gente faz da mesma forma a arte, só que aqui tem 2 páginas. Por quê? Os meus moldes, eu sempre faço isso. Se cabe mais de um molde numa página, para você poder aproveitar a página, eu faço uma página extra com 2 moldes, ou com quantos moldes couberem aqui. E como é que você usa esses moldes? Você vai fazer a sua arte normal aqui, vai agrupar, fazer uma cópia, trazer para cá e preencher esses 2 moldes aqui. Também tem vídeo aqui no canal que eu explico fazendo isso. É só isso. É muito básico mesmo. Você só não vai pegar a parte do molde, porque o molde já tá aqui embaixo. Esse aqui, que é o molde 78, que é do mini giz de cera, ele cabe mais na folha. Ele cabe até 4 na folha. É a mesma coisa. Eu montaria toda a minha arte aqui, ia duplicar o que estava aqui, jogava aqui para baixo, agrupado, né? E preencheria os 4 moldes. É muito simples, e aí você vai ter 4 moldes numa folha só, em vez de você fazer somente um. Então, os meus moldes, eu sempre faço isso, se couber mais de um molde em uma folha. Outra coisa, aqui nos moldes, eu sempre coloco, tá vendo essas linhas guias aqui em volta? São linhas guias para fazer margem na folha. As margens que estão aqui são margens de 1 centímetro. Por que margem de 1 centímetro? Porque os meus moldes, eles não são só para quem trabalha com a tesoura, também serve para quem trabalha com a máquina de corte, como eu falei anteriormente. E aí na máquina de corte, as margens para marca de registro são de 1 centímetro, tá? Na maioria das máquinas de corte. Então, eu sempre faço margem de 1 centímetro. E o segundo motivo é que na hora de você imprimir, não cortar nada que você coloca aqui. Vamos supor que eu usei esse molde aqui e botei um monte de elementos aqui em volta para aproveitar a folha. E aí eu sei que eu vou botar até aqui nessa linha guia aqui. Vamos supor aqui, ó. Eu vim aqui, aí eu vou fazer uma sereia 3D, aí eu vou vir pegar aqui a sereia, eu pego ela, vou arrastar ela pra cá, eu vou diminuir, e eu sei que eu não vou poder imprimir ela na borda aqui da folha, porque essa folha já está no tamanho exato de 1:4. Se eu imprimir aqui, a sua impressora que não imprime sem a margem de impressão, ela vai cortar uma parte dessa imagem. Então, isso aqui é uma margem de segurança para você não cortar nenhuma imagem se você quiser botar mais imagens numa folha. Pode aproveitar essa folha e botar outras coisas aqui. E agora, como é que a gente faz para salvar e imprimir? Então, vamos voltar para nossa arte. Se você vai cortar com as marcas de corte e vinco, você vai vir aqui e vai compartilhar e vai botar para salvar em PDF. Já vou explicar. Agora, se você quer cortar sem as linhas, eu recomendo que você duplique a página e apague o molde da segunda página. Tá vendo? Eu apaguei aqui. Por quê? Porque assim, quando você quiser fazer uma nova arte, que aí o seu molde original já vai estar aqui. Você não vai apagar o original. Você vai ter uma cópia sem o original, sem o molde, e o molde original vai estar aqui. Então, para salvar, esse daqui tá
com as linhas corte e vínculo. É a nossa página 1. Esse aqui é a nossa página 2, que está sem as linhas. Vem compartilhar, você vai vir aqui baixar, vai mudar para PDF padrão. Se botar em PDF impressão, deixa como está aqui, ó, RGB, ideal para uso digital, mas também serve para impressão, tá? Então não muda aqui não. Eu gosto de baixar como PDF padrão, que não tem dor de cabeça, não tem muita pergunta. Não mexe em nada aqui em cima. Eu quero fazer com as linhas de corte e vínculo, então eu vou vir aqui, vou desmarcar e vou marcar a página 1. Que é a página que está com as linhas de corte e vínculo. Eu quero fazer sem as linhas de corte e vínculo. Vou desmarcar aqui e vou marcar a página 2, que é a página que está sem as linhas de corte e vínculo. Então, eu vou marcar aqui só a página 1 e vou botar pronto. E vou botar para baixar. Eu já estou aqui com o arquivo baixado. PDF a gente só baixa quando a gente vai imprimir por aqui. Se a gente, por exemplo, fosse jogar no programa do Silhouette Studio, num outro programa para fazer o corte e vínculo e imprimir pelo outro programa, aí você baixaria em PNG. Mas nesse caso a gente vai imprimir por aqui para fazer o corte e vínculo na tesoura. Então, para imprimir, você vai vir aqui, vai abrir o arquivo, você vai vir aqui em imprimir. E o que é primordial aqui na hora da impressão? Primordial aqui, gente, é esse aqui, ó. Tamanho real. Não vai imprimir em ajustar, não vai imprimir em reduzir. Você pode botar tamanho real ou, no máximo, escala. E aqui tem que estar 100%. Sempre 100%. Não pode estar menos. Ah, mas a minha impressora disse que vai cortar alguma coisa na hora de imprimir. Por que a sua impressora vai dizer isso para você? Vai te dar esse aviso de erro. Primeiro, porque a sua impressora está reconhecendo que a sua imagem é do tamanho da folha inteira de 1 a 4. Então, ela acha que tem uma imagem inteira ali e que vai cortar alguma coisa dessa imagem. Mas a gente sabe que aqui está tudo branco em volta. Então, não tem nada para cortar ali. Então, você pode dizer para ela que pode imprimir assim mesmo. Se der alguma mensagem de erro dizendo que vai cortar alguma coisa, você pode dar OK e imprimir. Por isso também que eu fiz aquelas margens lá, para você não ultrapassar aquelas margens, não botar nada além daquelas margens, para não cortar a sua imagem na hora de imprimir. Se você mexer aqui em ajustar ou reduzir, o que vai acontecer? Ela vai diminuir a sua arte. Você vai conseguir montar ainda? Vai, mas você vai montar uma caixa menor do que a caixa que é original, tá bom? Então é isso, você vai vir na sua impressora, vai configurar a sua impressora para o tipo de papel que você vai usar e vai mandar imprimir. Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero que seja um vídeo bem curtinho. Tem já no vídeo anterior como montar essa caixinha super básica de montar. É só passar cola aqui do lado, ó. Você vai passar cola aqui do lado e colar nesse outro lado aqui. E o resto é só dobrar e encaixar. Não tem erro para montar essa caixinha. Essa do giz de cera é exatamente igual como que se monta, tá? Esse vídeo vai ficar aqui hoje, ele é a continuação do nosso kit de versão. Se você está acompanhando, sabe que já tem os vídeos anteriores aí com relação a esse kit de versão. Eu vou deixar o link dos vídeos anteriores também na descrição desse vídeo. O link para o pacote molde também vai estar na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir o pacote molde. Além desses moldes, tem muitos outros moldes. O link que eu vou deixar é do site com todas as informações sobre os moldes. E lá dentro do pacote molde tem os tutoriais onde eu ensino todo passo a passo de como acessar, como imprimir, como eu fiz aqui. E como também levar a arte do Canva para os outros programas. Também tem arquivos em Photoshop, Studio, SVG. O pacote é bem completão. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário aqui do que você gostaria de ver para os próximos vídeos, e vai ter mais um vídeo que eu vou explicar como fazer o livro de colorir, tanto no tamanho A4, tanto no tamanho 10x15. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual foi a dica que eu dei que você gostou mais, que você não sabia. Também não esquece de me seguir no @personalizados para todos. Lá eu tô sempre dando dicas de estúdio, de Canva, de papelaria personalizada. E até o próximo vídeo!